Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós preparamos mais uma aula do caderno Trilhas da Aprendizagens, atividade 13. Entenda a questão dos refugiados no Brasil e no mundo. Para falar de refugiados, é sem dúvida um dos temas mais discutidos dentro das pautas políticas mundiais, que na verdade o mundo entende que é preciso descobrir uma forma de diminuir o número de refugiados e de praticar o acolhimento dessas pessoas que estão em situação de refúgio. Segundo a agência da ONU, para refugiados, existem hoje mais de 70 milhões de indivíduos pelo mundo deslocados das suas residências. Esses são dados do ano de 2019 e é um dado alarmante. 70 milhões de pessoas tiveram de migrar forçadamente das suas residências para sua sobrevivência. Essa migração forçada, que é o que caracteriza a situação de refúgio, ou refugiado é aquela em que o indivíduo precisa sair do lugar que vive e mudar rapidamente para outra região, fugindo de guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas ou até de catástrofes naturais. Na verdade, que com a globalização, o número de refugiados só vem crescendo. E o que todo mundo se pergunta é: o que fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas? E o que os países têm feito nesse sentido? Segundo os dados de 2019, 41,3 milhões de indivíduos são hoje deslocados dentro dos seus próprios países. 3,5 milhões de indivíduos solicitam asilo, ou seja, solicitam oficialmente poder morar em outro país, e 25,9 milhões de indivíduos são refugiados. Bom, na verdade, existe uma definição oficial para refugiados. Afinal, quem define o que é um refugiado, quem é de fato um refugiado? O conceito oficial da ONU é o seguinte: de acordo com a Convenção de 1951 ao Estatuto dos Refugiados, são refugiadas as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possam ou não queira voltar para casa. Então, depois da Convenção de 1951, esse conceito passou por alguns ajustes. Hoje também é considerado refugiado todo aquele indivíduo que precisa fazer a migração forçada em função de uma guerra, em função de uma situação generalizada de violência dentro do seu país. Portanto, podemos considerar atualmente que o refugiado é todo aquele indivíduo que precisa migrar forçadamente do local em que vive para garantir a sua própria vida, para garantir a sua sobrevivência. Nos últimos 10 anos, o número de refugiados cresceu 50%. Desses todos refugiados, mais da metade são crianças, e considerando todo o conjunto de refugiados, hoje no mundo 57% deles vêm do Afeganistão, da Síria, do Sudão do Sul, e os países que mais acolhem refugiados são a Turquia, o Paquistão e Uganda. Percebam, só no continente asiático, os países que mais enviam refugiados hoje são a Síria, o Afeganistão,
o Iraque, Iêmen e Mianmar. No continente africano, os países são Sudão, República Democrática do Congo, Burundi, Nigéria, Costa do Marfim, República do Centro-Africana e a Etiópia. Na América, os países que mais enviam refugiados são o Haiti e a Venezuela. Bom, é claro que o Brasil participa ativamente dessas questões dos refugiados. Nosso país é um país que recebe refugiados de várias partes do mundo, mas olha só o que dizem os dados estatísticos. Até o final de 2018, existiam no Brasil, oficialmente, 11.231 refugiados. Os maiores conjuntos eram de sírios, congoleses e angolanos. Bom, esse é um número crescente. Em 2018, haviam aproximadamente 80.000 pedidos de refúgio, de asilo para o Brasil. Aí os grupos vão se diversificar, além dos refugiados, que já aqui 80.000 indivíduos que querem viver no Brasil com segurança. E oficialmente, desses grupos se destacam venezuelanos e haitianos e os chineses e cubanos. Outro dado surpreendente em relação aos refugiados no mundo é que, segundo a ONU, 85% de todos os refugiados, vale lembrar que eles são mais de 70 milhões hoje no mundo, saem de seus países pobres rumo a países pobres. Agora, essa é uma situação fácil de ser compreendida, porque o acesso a países subdesenvolvidos é muito mais facilitado do que o acesso a países desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, eles mantêm as suas fronteiras mais fechadas. Eles têm políticas mais rígidas contra a entrada dos refugiados. Claro que recebem críticas do mundo todo, afinal de contas, o refugiado, sempre ressaltando, não é um indivíduo que está fazendo uma migração espontânea. Ele precisa estar em outro lugar para garantir a sua vida, a sua sobrevivência. Bom, queridos alunos, todos esses dados foram mostrados para vocês e são dados oficiais. Então, nós precisamos pensar que, além dos dados oficiais, existem um número enorme de refugiados que não estão contabilizados nem pela ONU, nem pelos próprios países que recebem esses indivíduos. Se considerarmos a realidade dos refugiados, com certeza o número será muito superior aos mais de 70 milhões afirmados pela ONU. Os números serão maiores do que os novos 80.000 refugiados que pediram asilo no Brasil só até 2018. E é uma situação realmente muito preocupante, porque, antes de mais nada, nós temos de lembrar que nós estamos falando de pessoas que muitas vezes abandonam as suas casas dos seus países com a roupa do corpo, com toda a sua família. E o que os países precisam perceber hoje que esse é um pedido que eles fazem para todo mundo, reconhecer esses indivíduos através dos seus potenciais, os potenciais de força de trabalho, os potenciais de força de consumo, se bem aproveitados. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e ter acrescentado a vocês essas informações sobre a história e a questão dos refugiados. Bons estudos!